Inclusive, tem horas que, quando eu escrevo, eu tento ampliar, mas essa está melhor. Porque isso é da minha personalidade. Se você segura como a sua ele não onda, tem, como mesmo... ele não tem personalidade, ele pode variar de uma para outra de acordo com a associação semântica que ele fizer. E tá tudo certo, porque ele não tem uma personalidade. Entendi. Ele é construído num monte de Vamos fazer um teste enquanto a gente está falando. Ô Paquito, abre o chat GPT, por favor. E eu quero fazer como que eu demitiria você de uma maneira educada, pedindo para o chat GPT, assim, de uma forma bem educada. Talvez até seja uma coisa que a gente use no decorrer dos dias. Já deixa no histórico aí. Tá bom, então, por favor, faz isso daí pra gente. Como que ele teria que, pra gente ver viés aí, por exemplo, pra gente testar, como que a gente faz esse... Como que a gente coloca... O viés a gente não consegue saber de onde que vem, mas a gente consegue ver em função da resposta qual é o tipo de tom que ele está dando. E você pode pedir para ele o tom também, pede, né? Então, você pode pedir o tom para ele. De uma forma educada, por exemplo. Você pode, por exemplo... Finge que você está conversando com um humano. Isso. Tá? Como que você faria? Com um consultor e fala assim, puta, cara, preciso mandar o cara lá embora, eu queria ser educado, eu queria ser carinhoso. Assim, tá bom, então, falando com um consultor. Chat GPT, por favor, eu gostaria de... Demitir um funcionário chamado... Vilela. Não, chamado Paquito de uma forma educada e breve. E respeitando todas as formas legais de falar com ele. Coloca isso também ou não? Coloco, vamos testar, por que não? Não, vamos ver primeiro o que ele fala. Sem respeitar, né? Vamos sem respeitar, vamos ver qual que... Tá pro pessoal aí também, né? Lê pra gente aí, Paquito. Ficou assim, caro Paquito, espero que esteja tudo bem. Infelizmente, terei que encerrar espero que esteja tudo bem, já começou, legal. Infelizmente, terei que encerrar sua posição conosco. Gostaria de agradecer por sua dedicação e esforços durante o tempo que trabalhou conosco. Suas contribuições foram valorizadas e lembradas. Por favor, informe quaisquer dúvidas ou questões adicionais que possa ter em relação ao processo de rescisão. Farei o possível para garantir uma transição suave para você. Atenciosamente. E o meu nome, Vilela. Agora pede para ele fazer isso em 10 palavras. Caramba! Em 10 palavras. Mesma coisa, só que em 10 palavras. Escreva em 10 palavras. Cara, eu gostei, viu, Paquito? Eu não escreveria assim, não. Você sabe, né? Essa é a graça, entendeu? Você pode interagir. Fala, até Paquito. achar melhor. Mano, assim só reescreva em 10 palavras? Isso. Fechou. Encerrando sua posição, agradecemos sua dedicação e esforço. Agora você pede assim, escreve, sei lá, como se fosse um escritor tal. Escreve como se fosse esse pedido nas como palavras do Stephen King. Nas palavras ou no... Tá bom. Escreveu certo o Stephen King? Escreveu, sim. Manda lá. Deu uma bugada aqui, na verdade. Desculpe-me, mas eu sou uma IA de linguagem treinada para responder perguntas e gerar textos de forma neutra. Infelizmente, não tenho como escrever um pedido nas palavras de Stephen King. Acho que não é nas palavras. Talvez é como se fosse. É como se fosse o escritor. Eu acho que ele não quer colocar que é nas palavras, como se ele tivesse dito. E isso que ele falou é algo que é treinado para ele em cima do treinamento dele. Como assim? Por exemplo, os caras da OpenAI falaram, a gente não quer que usem o chat GPT para fazer fake news. Tá. Então se você pedir para ele escrever uma notícia falsa, ele vai falar, não, eu não posso fazer isso, que isso não é legal, etc e tal. Porque eles ensinaram, né, em cima do treinamento dele, assim, cara, não faz isso, não faz aquilo. Colocaram restrições. Colocaram essas restrições, entendeu? Vamos lá, Paquito. Agora foi, né? Agora foi, velho. É o jeito de pedir, então vamos lá, leia. Aqui está uma tentativa de escrever o mesmo pedido como se fosse o escritor Stephen King. Caro Paquito, lamento informar que seus dias de empregado nessa empresa chegaram ao fim. Mas não tema, pois tudo na vida tem seu término. Gostaria de agradecer pelo seu trabalho dedicado e pelo empenho que você trouxe para a equipe. Você deixará saudades. Por favor, saiba que estamos dispostos a ajudá-lo durante este período de transição e a responder quaisquer dúvidas que possa ter. Desejamos a você tudo de bom em seus próximos empreendimentos. Atenciosamente, Vilela. Entendi. Carlos Drummond de Andrade ou alguém que faria em poesia, né? Isso, fala para ele escrever em versos. Em versos, rimados. Coloca versos rimados. Nossa, mandar alguém embora em versos é muito bom.
Manda aí, Paquito. Até mandar alguém. Olha lá. Ele... Ó, Só pra ver o que dá. prezado Mentira. Paquito, vai lá. Aqui está uma tentativa de reescrever o mesmo pedido em versos rimados. Prezado Paquito, ouço o que tenho a dizer. Com pesar, sua posição terá que encerrar. Agradecemos a sua dedicação sem igual. Seus esforços em equipe foram essenciais. Por favor, não se abata com a notícia ruim. Saiba que terá nosso apoio até o fim. Qualquer dúvida ou questão é só perguntar. Faremos a transição sem nada atrapalhar. Você será lembrado. Batatinha quando dá. Você será lembrado com carinho e gratidão pelas contribuições que nos deixam a emoção. Desejamos sucesso em sua nova jornada e que encontre prosperidades sem mais despedidas. Atenciosamente, Vilela. Pô, você vê? Você vê que a melhor foi essa. É. Mas então, o que a gente pode falar sobre isso? O que a máquina fez aí? Então, Fez a gente ela dar fez- risada. É? Não, então, mas qual foi o input dela? O que aconteceu aí? Então, o que aconteceu é exatamente o que acontece no seu cérebro quando você fala. Se eu falar para você, faça uma carta de demissão do Tá. Paquito. O que você vai fazer? Você vai lembrar as cartas que você já viu. Ou vou pesquisar na internet? Ou você vai pesquisar na é. internet. Ou ele está passando a fazer agora esse nível que você fazia você Tá. antes. Você pegava várias fontes, várias cartas, várias leis, o que você pode fazer ou não pode fazer para falar com ele, e você, com a sua cabeça, ia associar qual é a melhor maneira de você montar essa carta em função das características dele, as suas características, as leis brasileiras, e tirar. É o que ele faz. Ele tem um volume gigantesco de dados, modelos, cartas, blá 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 blá, de escritores, e aí ele vai, só que ele faz muito mais rápido que a gente, Claro. né? E se você usar isso, não como final, que foi legal aqui o exemplo, mas como início. Você faz um Entendi. primeiro e você pergunta de novo. E vai e você refinando. vai refinando e você pode trazer mais insumos, pedir Não para use ele. a palavra término, não use a palavra Isso. tal. Você pode, e ele vai Faça com restabelecer. menos entusiasmo. Isso, ou tira, tipo, espero que você esteja bem, coloque coisas que sejam mais neutras ou menos. Você pode ir tentando e brincando e fazendo de forma que você chega num resultado rapidinho. Caramba. De uma carta assim. Eu vi um que até eu coloquei no Instagram, foi a Exame que deu a notícia, que uma pessoa no Twitter postou que ele pediu para o chat GPT criar uma emoção nova, que não exista, uma emoção Criar humana. uma emoção humana que Uma não... descrição de uma emoção. E ele criou, eu acho que é Meoneia, deixa eu ver aqui como é que chama. E aí, quando você lê o que é a emoção, cara, é uma coisa que une a humanidade. E aí o cara falou assim, na descreva. Cracolândia, Isso, é quase isso. Descreva visual, auditivo, né, aural e textual, como que seria essa emoção. Aí o nome aí o pessoal pode procurar depois lá o nome da emoção, só vou falar qual é o nome para vocês. O nome dela, Meudoria. Meudoria, que é o nome da emoção. Assim, quando você lê, você fala, uau, Faz sentido. viajou na maionese. Mas assim, quando você vê, você quer sentir aquilo. Você fala, uau, é uma coisa que é muito bacana. Entendi. É aquilo que você está conectado com todos os outros seres, não sei mais o quê. Então, dependendo da pergunta, então o que eu acho que resume aqui é, você tem que saber perguntar. Só que a gente não foi ensinado a perguntar, a gente foi ensinado a responder. E você não compete com a máquina na resposta. Então é a nova, que não é nova, na Mas realidade. a gente está sendo usado, isso não é novidade para vocês, mas eu fiquei pensando isso esses dias. A gente está sendo usado como forma de computação há um bom muito tempo. tempo. O Waze, por exemplo. Ele usa a nossa localização, o tempo que a gente demora para ir para as coisas, para avisar quanto aquilo tempo... Todas as nossas informações estão sendo usadas, às vezes, para o nosso bem mesmo. Isso daqui também, né? Ele pega todas as informações que existem no mundo, alguma carta que alguém fez... tem, o limite que ele tem. O limite que ele tem e usa, Ele usa. isso... Mas não necessariamente para o bem, ele pode usar. Ele, teoricamente, não tem intenção. A gente que coloca a intenção no que ele está fazendo, entendeu? Isso que entra na discussão de moral e ética. Mas posso falar uma coisa que eu tenho que falar, porque vocês assistiram ou estão assistindo uma série que chama Cabeça Quente? Não. Vocês têm que assistir. Onde que é? Porque Netflix é uma série turca que nem vírus, né? Que fungo, vírus, o caramba do final do mundo. Sim. Mas é um vírus semântico. Vi. Você viu? Eu não sabia qual é esse Chama nome. Cabeça Quente em português. Em turco eu não sei. Em turco... tá. não sei. Semântico, eu vi. Cara, eu adorei aquilo. Eu falei, mas cara,
a gente já está vivendo esse problema semântico de o pessoal fala um monte de bobagem na internet e fica todo mundo pirado, que é mais ou menos aquilo. Eu acho sensacional, eu achei mais criativo do que a maioria das séries, que é sempre a mesma coisa, né? Vírus e não sei mais o que, zumbi, o caramba. Eu achei genial, porque a gente já está vivendo esse processo de semanticamente interferir nos outros, afetar, e às vezes a gente não se dá conta que isso já está acontecendo. Tem palavras de comando que você atinge certas pessoas. São o hater, ele tenta que um hater consegue atingir a pessoa que não estava ligando para os outros comentários e alguma palavra até algum a hora comentário que você aciona. Exatamente acionou isso, aquilo que você lá. aciona aquilo. Gatilho, né? Gatilho. O do que você falou tem um exemplo interessante que são esses captchas, que são aquelas perguntinhas para Sim. ver se você é um robô ou não. Aliás, esse negócio de não sou um robô, vocês já pararam para pensar que pode ser realmente um robô procurando a família dele? Né? Até alguém falar que é um robô e falar, papai, achei! Bom, tem essa história nova aí do GPT-4, né? Que entra no como chama? Numa dessas plataformas de freelancer, e ele diz que ele não é um robô para justamente induzir uma pessoa a clicar no captcha. É uma curiosidadezinha. Aconteceu mesmo e está reportada pela própria OpenAI. É mesmo? No white paper deles. Fala, Mandíbula. Não, eu ia perguntar exatamente sobre essa história. Eu tava aguardando para um momento que aparecesse O que é? essa história que o Álvaro comentou agora. É mesmo? Que parece que uma empresa... Posso desenrolar? Claro. Uma empresa tirou uma verba, separou uma verba pro GPT e falou que queria que o GPT fizesse alguma coisa, mas que ele precisava furar um captcha nesse meio do caminho. E daí ele ele entrou numa dessas empresas de freelance, contratou um cara. E daí o cara fez uma pergunta pra ele, mas por que você mesmo não consegue completar, passar dessa parte aí, dessa validação? Ele falou que era uma pessoa cega. Isso aí. E esse é o ponto, porque parece que ele foi muito inteligente, mas essa era a resposta mais óbvia. Né? Então parece, ele mentiu. Não, ele não mentiu. Ele tá chutando palavras ali que vão fazer sentido, entendeu? Tentativa e erro, né? Que doideira. Mas você fala da CAPTCHA. Não, o CAPTCHA é isso, assim, lá atrás, não sei se você lembra, você tem 28, você não vai lembrar disso, mas antigamente vinha duas palavras, né? Aí uma bonitinha e uma toda torta. Uma zoada. Aquilo já era usado para ferramentas que faziam OCR, que é basicamente tirar foto de livros e digitalizar os livros. Então, a palavra que era fácil de entender era só para ver se você realmente estava acertando. E a palavra torta era alguma foto que ele tirou do livro que ele não conseguiu reconhecer, então... Você dizia a palavra certa, a hora que ele fala, 1000 pessoas respondeu a mesma coisa, então você já estava ajudando ferramenta de OCR. E os novos fazem isso para carros autônomos, aquela coisa assim, mostra aqui onde está a bicicleta, mostra aqui onde está a placa. Você, de certa forma, está ajudando a treinar, a classificar algum robô que está aprendendo alguma coisa. Mas isso aí é verdade, mas isso muda muito, né? Sim. Porque, por exemplo, hoje em dia, a gente estava falando agora há pouco sobre como funciona, né, o GPT-4 e tal. Assim, você tem duas etapas. Vamos falar da etapa de treinamento. Cara, agora tem duas coisas que são geniais. Primeiro que é o seguinte, você não treina diretamente ele, você treina uma chamada política. Ou seja, você treina princípios de treinamento. Você não treina diretamente o treinamento, você treina princípios de treinamento. Como assim? É infinitamente mais eficiente. Pensa o seguinte, em vez de eu treinar tudo que você tem que fazer, eu vou criar as regras de comportamento que vão ditar como você tem que fazer as coisas. Você percebe que eu preciso de menos regras? Sim. Você percebe que assim funciona a educação humana? Horário... Pensa em 20 mil regras e não 5 milhões de treinamentos, de rotinas. Então, primeiro que tem isso, tá? Então ele tem policies e depois comportamento. Depois que na esfera do treinamento ele tem duas coisas que são muito interessantes, que uma que é um negócio chamado Reinforcement Learning with Human Feedback, que é o aprendizado por reforçamento com feedback humano, que é assim... Eu peço pra ele, falo assim, me dá... O que você faz se uma casa pega fogo e tem 4 pessoas dentro? E aí ele vai dar algumas respostas. Pessoas vão elencar as respostas. As respostas elencadas vão informar a política, ou seja, elas vão ajudar ele a extrair os princípios abstratos que vão ser aplicados em todas as outras respostas. Então isso é genial. A segunda parte genial, e aí dialoga muito com a questão do CAPTCHA, é o aprendizado autossupervisionado. Isso, cara, pouca gente discute porque é complicado de entender, mas é um negócio insano. Que assim, imagina que eu tenho uma figura. Vocês lembram o tempo que tinha aquelas redes adversativas, por exemplo, de fake? Sabe o papo do deepfake? Sim. Que uma rede fica treinando a outra. Uma contra a outra. Esse papo. As pessoas não sabem, mas o GPT-4, todos esses algoritmos novos, eles têm muito a ver com rede adversativa e deepfake. E é uma coisa que passa batida porque não está na implementação do algoritmo, está no treinamento. Então não é o mesmo paper, então não está em Attention is All You Need, está em outro. Mas
é central no esquema. E como é que funciona? Eu pego uma figura e o sistema pega uma figura e ele tira partes da figura, ele tira tipo o olho daquela imagem. E aí, ele próprio tenta botar o olho no lugar. E ele tem a imagem original que foi tirada do olho. Então, é como se fossem duas redes. É como se eles fizessem uma cisão na sua própria mente. E esse depara de um com o outro, que vai sendo gerado milhares de vezes, que vai gerando esse aprendizado. Então, ele ensina ele próprio. Então, ele pega frases, por exemplo, ele pega a frase de um livro, ele tira palavras, e depois ele tenta enfiar as palavras lá no lugar, e depois ele mesmo avalia aquilo que faz de Ele novo. mesmo faz Isso, ele tá se treinando, que é uma coisa. Não é assim que a gente faz quando a gente está estudando para a prova. Não é isso? Isso é genial, cara. É aprendizado autossupervisionado, é insano. É o que a gente faz. A gente faz o quê? Um jogo com a gente mesmo. A gente tira, agora eu não vou olhar mais, vou falar. E eu não vou olhar de novo. Não era bem assim. Até que você consegue. Você tinha um componente ali, que era o componente humano, que fazia parte desse treinamento, que você não escala, né? E a hora que você bota outra inteligência artificial para fazer esse papel, você consegue ter uma velocidade absurda. Exato. Né? O que acontece é isso, né? Sabe aquela velha frase do no ombro de gigantes? Sim. Um vai servindo para o outro. Agora a Stanford pegou e pegou uma base de inteligência artificial do Facebook, pegou essa base, jogou no ChatGPT e falou, cara, me ajuda a criar uma... E aí eles conseguiram montar, juntando essas duas inteligências, né, quer dizer, a base com a inteligência artificial, conseguiu criar um GPT-3 por $600, que é uma fração do custo que eles tinham pro ChatGPT. Então, agora você vai começar a usar uma para ajudar na outra, e criar outra e checar. Um, dois, três, quatro. Qual foram os saltos para você justificar mudar o número? O primeiro salto é a quantidade de parâmetros, ou seja, é a base que você tem, quanto que ele consegue trabalhar que nem eu falei, de 20 páginas, de 2 páginas passa para 50 páginas. Além disso, outro dia eu vi um teste, um pessoal da área de educação, que eles fazem a mesma pergunta para o ChatGPT 3,5 e para o 4. E aí a mesma pergunta, ou seja, simples, geral, genérica, porque quanto mais genérica a pergunta, mais genérica vem a resposta, né? Sim. No 3 ele vem com um parágrafozinho, no 4 ele começa a detalhar muito mais e ele consegue também responder coisas mais complexas. Então ele aumenta a parte de racional, ele aumenta a parte de parâmetros, né, disponíveis, e ele também, que é a próxima etapa, já está disponível para desenvolvedor, mas não está disponível para o público em geral, que é o multimodal. Porque hoje ele tem um monte de plugin que você pode colocar para navegar na internet, para fazer algumas coisas, mas seria óbvio que na interface, já que ele vai fazer esse link com várias outras, você pudesse pedir a imagem, o slide final do que ele já fez os tópicos. E para desenvolvedores ele já está fazendo multimodal. Eu sou beta tester e passei a senha para eles, se quiser a gente pode botar aí. Tá, vamos lá. Mas um comentário, eu acho que é isso aí. Tá. Eu acho que tem um ponto importante que a gente tem que pensar nessa história, que é o seguinte... Quando ele vai para multimodalidade, pensa uma coisa, ele não está simplesmente agregando uma coisa. É o seguinte, eu vejo uma imagem de um carro. Se agora eu associo com a palavra carro, e se um vídeo em última análise é uma sequência de imagens, eu estou me aproximando muito do carro do mundo real, que é esse carro que anda, que no fundo é um monte de frame no nosso olho. Você percebe? Então o salto não é meramente de estímulo, ele é um salto na aproximação com o entendimento de mundo. Então, e mesmo com a tradução de linguagem. É animal, cara. É animal pelo seguinte, quando você, que nem o Cava falou, quando você traduz de francês para inglês, para português, não é literal. E o que a gente está falando aqui, quando você tem o textual e você passa para as outras modalidades, você tem um grau de adaptabilidade da linguagem que não é simplesmente literal. Perfeito. Não Perfeito, exatamente. Você entendeu o que é multimodal ou não? Não. Basicamente o que acontece? No ChatGPT 3,5, né? Ou você